Sufocação, a sensação de não conseguir respirar. Não saber para que lado vai correr, né? Que lado vai vir a bala, né? Você tá tendo pressão por tudo quanto é lado. Eu não sei vocês, mas a gente tá sentindo uma coisa de opressão mesmo do ambiente externo em relação ao mundo interno, né? Então, sabe assim, socorro, né? Para o mundo que eu quero descer. A gente vai precisar ter a tal da escuta que tu estava falando, ou ir atrás de pessoas que te favoreçam isso, para que você possa se conhecer e se investigar e saber para você, para tua história, para tua condição de vida, pro teu momento, para que lado tu vai. Olá, você está no Arena EE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Gente, resolvemos falar sobre sufoco. Sufoco lembra sufocação, lembra a sensação de não conseguir respirar. Que mais que lembra sufoco, Má? Não saber para que lado vai correr, né? De que lado vai vir a bala, né? Que você tá tendo pressão por tudo quanto é lado. E os pratinhos estão caindo, dá para ouvir o barulho Dos pratos da louça caindo no chão e se estalhando, né? Eu acho que significa também esse aumento da pressão externa. Eu não sei vocês, mas a gente está sentindo uma coisa de opressão mesmo do ambiente externo em relação ao mundo interno, né? Tem a ver com o ar sufocante que vivemos nessas últimas semanas com os incêndios no Brasil. Tem a ver com o sufoco das eleições que estão aí dobrando a esquina, com as guerras acontecendo. E tem a ver principalmente com a sensação de que o ano está acabando, né? E a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Porque o fim do ano, né, geralmente é mais complicado, tanto para as pessoas quanto nas organizações. Não apenas, nós já estamos ali no final de setembro, Então a gente tem um trimestre, digamos assim. Chegando o último trimestral. Nem um trimestre, porque a gente sabe que as coisas ali em meados de dezembro, o pessoal começa a puxar o freio de mão. Finalzinho de novembro já estão puxando o carro. Então digamos que a gente tem aí uns 2 meses e meio para tentar recuperar isso. Tudo aquilo que a gente se comprometeu a entregar ao longo do ano e não conseguiu, né? Porque como todo ano acontece uma série de coisas. As coisas ficam paradas, as coisas ficam estagnadas. Imagina quanta gente está aguardando para definir investimentos em função dos possíveis resultados das eleições municipais, das eleições nos Estados Unidos. Vai chover tudo de novo, não vai chover tudo de novo? O que vai acontecer? Vamos ter um outro período de enchente como a gente teve no ano passado? Então, é um período que aumentam as pressões pelas metas contratadas e a gente tem uma barriga, né? Que a gente não entregou e agora a gente quer fazer um milagre, né, do final do ano. Então já tem as metas não atingidas. Começa um período de planejar para o próximo ano. Perfeito. Então, além das atividades normais, a gente ainda tem que separar parte do nosso tempo para começar a pensar em orçamento, começar a pensar em revisão de planejamento estratégico, etc, etc, etc. E também tem as nossas metas ou as nossas demandas pessoais, que acabam se intercalando com as demandas do trabalho. A gente também tem família, a gente também tem as programações de final de ano, a gente também começa até aquele efeito da antecipação das festas familiares de final de ano. Daqui a pouquinho vai ser tema do Arena EE, com certeza, quando chegar novembro ali. Quem tem ainda uma vida acadêmica junto com a vida profissional, né, que isso também é muito comum, né? Está terminando o semestre, tem as entregas, tem os trabalhos. Está no auge do semestre. Quem tem que fazer trabalho de conclusão de curso, quem tem que fazer projeto, tem que fazer... Então, sabe assim, socorro, né? Para o mundo que eu quero descer. As entregas aumentaram muito. Eu ouvi, são várias coisas que fizeram a gente chegar nesse tema do sufoco, tá, gente? São 3 temas aqui que estão na minha mente que eu quero que a gente possa discorrer nessa conversa aqui, Má. A primeira a gente tem sido buscado, eu tenho recebido mensagens, inbox, geralmente no LinkedIn o pessoal me acha, mas às vezes também no Instagram. Se você quiser nosso Instagram, aligonzaga.ie,
O Mar nunca vai olhar o dele, então não tente, vai direto no e-mail marcelo@conexãoie.com.br. Mas eu tenho recebido muitas mensagens no sentido assim de, olha, você está fazendo mentoria, você trabalha com mentoria de carreira, geralmente profissionais que estão estabelecidos, que têm uma vida bem-sucedida, mas que estão com a sensação de estarem estagnados na vida. E com uma sensação de o que eu faço agora da minha vida. E isso é provocado por vários fatores. Dá para dizer que tem a ver com as enchentes aqui na nossa realidade gaúcha? Claro que sim, as enchentes não ficaram lá em abril e maio. As enchentes modificaram a nossa percepção de muitas coisas. Inclusive, a economia do estado vai demorar anos para se recuperar do que foi. Mas não só as enchentes, eu acho que o cenário político, a questão toda das eleições, a sensação de que o mundo está numa espécie de ápice do excesso de informação e do excesso de necessidade de parecer o máximo, aquilo que a gente vem trabalhando nos nossos arenas IES, sobre o medo de desaprovação, sobre a necessidade de estar sempre em evidência, e que tá uma coisa geral isso. Não, e o ruído de fundo, né, Ali? O ruído de fundo tá muito alto. Escolhe, né? Qual que é o drama que você quer? As guerras? Isso. O aquecimento global? A crise financeira iminente, que já vai estar aí em função do resultado, né, das eleições americanas, que o pessoal está segurando lá a economia até a eleição, mas vai chegar uma hora o pessoal vai ter que fazer as mudanças estruturais necessárias. Isso vai crise migratória na Europa. A crise migratória escolhe, né? Então, cara, é informação demais para as nossas mentes que tem esse vício que a gente é difícil abrir mão, né, de querer estar sob controle, né, ter o controle das coisas. Então, que principalmente os mais analíticos, né, vão passar um tempo tentando entender coisas que você não tem todas as informações para entender. A gente tem ali um substrato de informações completamente distorcidas que a gente tenta analisar, e cada um vai ter acesso a mais ou menos informação. Aí começam a haver diversas teorias, né, de conspiração em diversos recortes. Tá, então... Os pró e contra aquecimento, os pró e anti-woke. Sabe assim? Então, respira, Mar. Respira. Então, se você está nos ouvindo, primeiro, respira. Tá tudo bem. Eu tenho lido o oposto disso. De que apesar da gente ter uma sensação de catástrofe iminente, se você fizer qualquer pesquisa em termos de qualidade de vida no mundo, de ascensão social, ou de mesmo acesso a alimentos, você vai descobrir que a gente nunca teve uma época tão boa na humanidade. E, ao mesmo tempo, se tu pegar as estatísticas de saúde mental, você vai dizer, não, Ali, você está enganada, a gente nunca teve tão mal, porque nunca se chegou tanto nos órgãos ligados à prevenção e saúde, os dados de adoecimento, de ansiedade, de depressão e de outras doenças da mente, das doenças da atenção, das doenças da questão social. Então eu entendo que a gente vive uma era de extremos, mas que a gente não pode querer absorver toda essa realidade e trazer para nós, para as nossas vidas. Parece meio paradoxal o que eu estou dizendo, mas de maneira a ser uma pessoa melhor para nós mesmos e para aqueles que nos cercam, a gente vai precisar também circunscrever e filtrar que tipo de informação a gente vai utilizar de base para aquilo que a gente faz. Eu acho que você pegou um ponto aí, Ali, porque, por exemplo, pegar essa parte aí da saúde mental, né? Eu acho que a gente segue assim tão perturbado quanto a gente estava 10 anos atrás. Qual é a diferença? A gente tem muito mais diagnósticos. Então, essa coisa, né, que nos perturbava, essa angústia, essa frustração, essa falta de foco, que a gente não sabia nem como nominar, hoje a gente sabe. Né? Como se todo mundo tivesse acesso lá ao DSM, todo mundo soubesse o que é déficit de atenção, e o que é o transtorno A, o transtorno B,
Só que hoje, além de você ter esse excesso de diagnósticos, você tem um excesso de formas de tratar esses diagnósticos. Você pode escolher. Você pode fazer pelo exercício físico, você pode fazer pela nutrição, você pode fazer... Geralmente no Instagram ensinam a fazer tudo isso junto e misturado. Então, eu acho que o pior efeito, né, dessa era que a gente está vivendo é que a gente tem tanta informação, que a gente não sabe mais o que lidar com isso, ou como lidar, como priorizar, né, ou para que lado correr. Por isso que eu falei para você, né, que qual que é a sensação, para que lado que eu corro. Então, esse foi o primeiro movimento para esse nosso assunto, que eu disse que tinham vários na minha cabeça, né? E um outro movimento veio, desculpem, com relação à questão da estagnação mesmo. Então, sim, ao mesmo tempo que temos uma sensação de sufocamento, de que tem coisas demais para a gente absorver e interpretar, ao mesmo tempo uma sensação de que se tá andando numa espécie de esteira e que tu não caminha para frente, porque ela tá te jogando aquilo o tempo inteiro tu tá só lidando com um dia depois do outro. E aí quando enxerga o mês de outubro, como tu começou falando, meu Deus, eu não fiz nada esse ano. Eu tenho ouvido pessoas, aí sim já considerando a nossa economia gaúcha, né, que inclusive nessa nossa área de serviços, e a área de serviços tu sabe bem, mas tu deu aula disso por um tempo, né, é a área que mais contribui para o PIB no Brasil, né, é o setor que mais contribui a serviços, certo? Ou tô enganada? Mas tem uma triste notícia. Porque em serviço, você tem toda a parte do serviço público. Ah, tá. Então, se você tem reajustes, né, do setor A ou do setor B... Parece que aumentou a Mas não área, é do serviço, aumentou o custo da máquina pública. Entendi. Tá, mas não vamos abrir essa janela. O que eu ia dizer é que eu tenho ouvido as pessoas... Serviços também só para transporte. Aumentou a gasolina, Aumentou o PIB do transporte. Então, tudo torto. Não é uma boa notícia. Mas o que eu ia comentar, que não era bem com essa coisa do PIB, era de que do nosso setor de serviços, especificamente da área de educação e tudo mais, o que as pessoas estão dizendo é 23 foi um ano fenomenal. Quem conseguiu fazer um colchão, quem conseguiu fazer um pezinho de meia em 23, passou por 24 sobrevivendo a ele. Quem não fez o pé de meia em 23, adquiriu dívidas e não conseguiu cumprir o básico, que tirar as metas que a gente tinha de crescimento, considerando 23, né? Eu acho que você pegou um ponto aí, Aline, já nesse, não no longo prazo, mas no médio prazo. Isso, é isso que eu queria dizer. Fazer uma analogia aqui com a agricultura, a gente tem muito cliente que serve para a área agrícola, ou presta serviços, ou vende insumos para a área agrícola. Se você é produtor rural, você sabe que você tem que ou fazer uma rotação de cultura, ou certas áreas você vai ter que fazer um hiato, você vai ter que fazer um vazio para aquela área se recuperar. Se você todo ano, né, tentar plantar e aumentar a produtividade, mesmo que você faça correção do solo, adubação, etc., vai chegar uma hora o solo vai se exaurir. Então, ou você tem que fazer alguma coisa diferente, ou você não pode fazer nada. Vírgula. O quanto que a gente não é parecido ou se assemelha a isso? Você vai lá, um ano, não, vamos lá, que agora a gente vai ter que se recuperar do Covid. O outro ano, não, vamos lá, agora a gente vai ter que se recuperar de... Não, agora vamos lá. Então, há quanto tempo a gente está na berlinda? Então, eu acho que tem alguns de nós que estão próximos da exaustão. Ou já passando dela. Por termos passado diferentes ciclos de recuperação de algum tipo de catástrofe. Ou foi a pandemia, ou foi o resultado da eleição de 22, o aumento dos impostos, no caso aqui do Sul, a enchente, no caso do resto do país, as queimadas. Sabe assim, a gente está passando por sufocos há muito tempo. Cadê os tempos de bonança? Então, 23 tinha sido um fôlegozinho que a gente tinha ganho. Mas, ok, olha, parecemos pessimistas hoje no Arenier, né, gente? Mas eu acho que o recado é exatamente esse, de que a gente tem que olhar o longo prazo, que a gente não pode se basear em ciclos tão pequenos,
E esses primeiros meses de 24, a gente só de ter chegado até o final de setembro, parabéns para nós, de estarmos aqui, de estarmos produtivos. E essa sensação de estagnação, eu não sei vocês, mas eu encontro um certo alento nisso, é um pouco coletiva. Uhum. E tem a ver com o excesso, e a gente vai falar sobre isso numa convidada que a gente vai trazer para cá, que ela é astróloga. A gente vai falar um pouco sobre essas coisas, essas percepções coletivas, sobre como a gente se beneficia vendo a coletividade, né? Eu gosto muito disso. Porque sempre que a gente está muito deprimido e mesmo muito ansioso, quando a gente está com as nossas emoções muito aflitivas, geralmente a gente está tendo também uma interpretação de que a nossa realidade é muito especialmente difícil. Uhum. E isso nos dá, além da dificuldade da situação em si, o próprio desalento. De, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Essa confusão mental, que eu acho que é tão pior quanto não saber o que fazer. Por isso que você estava falando ontem, numa das nossas conversas, que o primeiro passo é você olhar para a realidade. Uhum. Não tentar dourar a pílula, né? Isso. Mas é o que é. Uhum. Negar o que é, ou então, por não olhar a realidade de frente, aumentar o tamanho da dificuldade, é o que não deve ser feito. Uhum. A gente não deve negar ou disfarçar as dificuldades que a gente eventualmente esteja sentindo, não é isso? É isso. Eu acho que a gente sempre fala disso aqui, a importância do reconhecimento das nossas emoções e da própria realidade. Só que a gente tem que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, vamos pegar a emoção da tristeza, vamos descer aqui na arena das emoções agora. Uhum. Quando a gente está se sentindo um tanto desalentado, um pouco desesperançoso, não é um bom momento para a gente imaginar cenários futuros. Se você está um pouco sem perspectiva, não é tentando imaginar a pílula dourada ou tentando imaginar o que pode ser que você vai se sentir melhor. 2 sentimentos nos atrapalham muito para desenhar cenários. Um é o medo. O medo, nossa, o que vai ser de mim? O que vai ser do universo? O que vai ser das eleições? O que vai ser do Brasil? A gente é muito bom para isso, né? O que vai ser do planeta? Nossa, eu não tenho como saber. E quanto menos eu sei, mais medo eu tenho. Quanto menos eu sei, menos eu consigo desenhar possibilidades. E eu só estou aumentando o meu medo. E quanto mais medo eu tiver, mais eu vou ter receio de qualquer mudança ali na frente. Qualquer coisa ali na frente, seja uma mudança ou não. Então, a nossa capacidade de projetar cenários depende, em primeiro lugar, de um certo domínio desse medo e também de uma sensação de que, embora não tenha sido como eu esperava, porque esse é um outro problema, né? A sensação de, eu já tinha que estar em tal ponto na minha vida, eu já tinha que ter economizado X, eu já tinha que ter me livrado das minhas dívidas. Eu já tinha que ter um companheiro, eu já tinha que ter um filho, eu já tinha que ter... Então, quando a gente coloca um determinado prazo, uma determinada condição para que a gente possa seguir adiante, se eu não cumprir aquilo, eu fico estagnado. Então, tanto a tristeza ou essa sensação de eu não cheguei lá e o medo de, meu Deus, o que vai ser o futuro, os dois me contribuem para ter o tal do sufoco. O que eu não consigo sair do meu lugar. Então, como é que a gente sai desse sufoco, Má? Sabe o que me vem na cabeça? O MAP, todo o processo do MAP. Explica pro pessoal o que é isso. Quando a gente começou aqui no Brasil a fazer os primeiros treinamentos de coaching com inteligência emocional, a gente gostava de usar muito o modelo, e a gente usa até hoje, né? Sim, eu uso quando posso. Do mapa, né, de excelência pessoal. Na mentoria. O que é essa tal da excelência pessoal? É você, dadas as condições que forem, externas e também internas, do seu conjunto de competências acumuladas e adquiridas, como é que eu faço, né, para entregar o máximo de resultado, de aprendizado, né, de mudança, dado o que existe. Então, tinha lá uma forma de você fazer uma avaliação de 5 áreas onde você pode avaliar
primeira delas, né? Tá, o que tu quer? Uhum. Então, essa tua habilidade de estabelecer objetivos, planos, né? De conseguir enxergar para um futuro plausível, e não apenas plausível, mas alguma coisa que você reconheça como sendo de valor, Uhum. né? Então, não é mudar por mudar. É difícil a mudança. Espera aí, essa resistência à mudança ou essa estagnação, sim, pode ser em função da exaustão, pode ser em função dos ciclos, dos ruídos de fundo, das incertezas, mas pode ser também porque você não consiga enxergar valor ou esse objetivo, né, pretendido não fala muito lá bem de perto com o que você considera de valor para você. Então, primeiro, olhar para frente. Depois de olhar para frente, a parte da autoavaliação. Tá, quais são os meus recursos, né, Para ir lá. para ir lá? Então, você faz essa autopercepção, você aprende a desenvolver também a sua autoestima, Uhum. valorizar o que você já conseguiu entregar, não é só ficar assim, eu sou um subtreco de vice-coisa. Não, peraí, você já conseguiu mudar. Quais são as suas forças? O que você ainda precisa, né, para mudar? O que você precisa aprender? Então, um olhar para frente, um olhar para si, e a partir daí, para você estabelecer esse plano, você não vai sozinho. Então, você vai ter que olhar para suas redes de suporte. Uhum. Então, em quais pessoas ou quais grupos eu posso me apoiar para atingir aqueles objetivos. Você vai ter um certo gestão do equilíbrio entre o quanto você vai investir na mudança enquanto você cuida do curto prazo, né? Uhum. Porque geralmente quem quer mudar alguma coisa, quem quer mudar uma situação, quem quer empreender, né, em algum aprendizado, tem a vida chamando, né? Então eu tenho que equilibrar tanto os meus esforços, né, de mudança, quanto os meus esforços para cuidar do meu dia a dia atual, né? Vão ser duas personalidades ou pessoas ou funções que vão estar coexistindo. E eu não posso matar nenhuma delas à míngua, né? Porque eu dependo das duas, né? Um olho no gato e um olho no Eu peixe. dependo do meu eu atual para angariar recursos para o meu eu futuro. E como toda mudança, né, ela impõe uma certa resistência, e isso gera um estresse, tem aqui uma quinta área de como é que eu consigo controlar ou gerenciar esse estresse. Então, como que nesse processo que é estafante, eu vou zelar pela minha saúde física, minha saúde mental, eu vou respeitar os meus limites e, ao mesmo tempo, eu vou saber balancear a minha assertividade ou o meu ímpeto, o meu empenho para quebrar barreiras onde eu tiver que quebrar barreiras, mas também saber recolher, né, os meus exércitos quando eu ver que o desafio é muito grande. Sabe assim, um bom discernimento de quais brigas vale a pena brigar, quais brigas vale a pena postergar. Então é todo uma forma de você juntar competências socioemocionais para favorecer você sair dessa estagnação e encaminhar em direção à excelência, né? ao máximo de resultados em função dos recursos que você juntou até aqui. Legal. Eu acho esse processo da excelência pessoal muito transformador. Temos que ir atrás de novo de colocar isso em cursos, mas a gente tinha um curso no passado que se chamava Proteanos, que era dessas Uhum. pessoas que estão sempre mudando, né? Porque Proteus era o deus da mudança, das transformações. Ele tinha diferentes formas a partir do navegador que chegasse ali, né? Ele se metamorfoseava, não é Uhum. metamorfoseava, é isso, né? Uhum. De acordo com isso. E nós somos essa metamorfose ambulante. Uhum. Viva Raul! Em que a gente está sempre trocando de pele, trocando de fase na nossa vida. Mas enquanto tu falava das diferentes dimensões, me veio muito assim uma máxima que a gente sempre comenta nos nossos treinamentos.
e que eu não sei exatamente o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Mas vamos ver se vocês chegam com a gente nessa. Eu acho que tem sempre um equilíbrio entre o eu real e o eu ideal. Uhum. Só que eu não sei exatamente por qual dos dois começa, tá? Às vezes eu acho que começa com essa visão de futuro, com esse eu ideal, com essa visão do que a gente quer se tornar. Mas às vezes eu acho que isso é uma coisa tão opressora, tão assim impossível, tão cheia de contornos, que acaba sufocando esse eu real. E o contrário também, se eu só fico dentro do meu eu real e achando que as minhas mini conquistas já bastam, eu também posso entrar numa zona de conforto e não conseguir avançar, né? Por estar ali preso nas coisas que eu sei, que eu conheço. E conheço muita gente que tem a sensação de que já chegou lá e que também não é legal. Sabe? Ao mesmo tempo que não é legal a gente tá sempre com a sensação de que não chegar, porque daí tu dá uma sensação de, nossa, eu não sou nunca bom, eu nunca sirvo, nunca basta. Também ficar com a sensação de que já chegou é ruim. E isso tem a ver, essa diferença entre aceitação versus mudança, é o princípio de uma outra autora que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, que é a Marsha Linehan. E a Linehan desenhou a dialética comportamental, que aliás é por isso que chama dialética, né? Porque eu tenho um pedaço meu que eu vou ter que aceitar e que eu vou ter que, mais do que aceitar, pensar que bacana que eu mantenho isso em mim, porque isso é a minha essência. E isso não precisa mudar, é a parte de quem eu sou. Mas durante o meu trajeto vão ter coisas que eu vou precisar empenhar esforços para mudar. O que aceitar, o que mudar, e aí eu fiz um paralelo com o eu real e o eu ideal, eu acho que esse equilíbrio não é tão simples da gente traçar. Agora, o que eu realmente já tenho mais clareza, e eu acho que nos últimos Arenas IES a gente tem circulado muito nessa temática, é de que a gente não pode se definir pelo que os outros esperam de nós. Ou pior ainda, pelo que a gente acha que os outros esperam de nós. Então, isso sim é uma terceira instância que só atrapalha o processo, sabe? E porque esse outro, né, Ali, ele pode estar mais cego do que nós mesmos. Isso. Sabe, é complicado isso que você traz, né? Porque eu entendo essa. Tá, tanto o meu eu real quanto o meu eu ideal são visões que eu tenho sobre eu mesmo. Isso. E, perigo um, eu posso estar com a minha visão limitada e perguntar para alguém do lado também pode estar com a sua visão limitada e pode fazer do mandorinho um morcego. Deixa eu tentar me explicar. Tu me conhece há alguns anos, né? Imagina o Marcelo, lá de 23 anos atrás quase, né, que tu conheceu. Se você chegasse para aquele Marcelo e chegasse, Marcelo, é aqui que eu vou te ajudar, né, a mudar a tua carreira. E fizesse com aquele Marcelo de 20 anos atrás um exercício. Olha, Marcelo, qual que é o teu eu real e qual que é o teu eu ideal? Aquele pobre Marcelo de 20 anos atrás, né, ele nunca poderia sonhar, né, na trajetória que a carreira dele poderia se ter tomado. Sim, as Porque voltas todas que iam ter. a qualquer momento na nossa vida, essa nossa capacidade de projeção, ela é limitada pelas nossas premissas, pelo nosso histórico, pelo nosso aprendizado acumulado. Então, o falar com outra pessoa, né, você que atua bastante em mentoria, né, de executivos, eu falar com um mentor, olha só que legal, né, se o Marcelo de 25 anos atrás, né, pudesse falar com o Marcelo de hoje e falar, não, vem cá, meu amigo, deixa eu te contar aqui, né? Então, às vezes, você conversar com outra pessoa é você conseguir adicionar outros pontos de vista, você conseguir adicionar uma ponderação, uma lente um pouquinho mais realista, né, sobre o que você é, que pode tanto te botar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o lado. Muitas outras opções, além daquelas que você consegue alcançar, porque você não tem tanta capacidade de visão de longo prazo assim. Sabe, essa troca de experiência
é fundamental. Era essa uma das premissas, inclusive, do Proteanos, né? Como é que a gente pode, conversando com outras pessoas, né? E aí o lance é com quem que você vai conversar? Claro, isso, e que bom tu trazer isso, Má. Eu não tô dizendo pra gente se fechar num quarto e começar a se perguntar quem a gente é e quem a gente quer ser e tá tudo certo. Uhum. É claro que a gente depende desse ambiente de trocas. A gente já comentou isso aqui. Uhum. O problema é que as trocas estão se dando em condições muito artificiais e até tóxicas. E genéricas, né? Então, por exemplo, a fórmula que dá certo para todo mundo. Não! e que a gente começou a colocar as pessoas que a gente troca em categorias muito, como é que eu poderia dizer, restritivas. Então, essa pessoa ou ela é petista ou ela é bolsonarista, ou ela é Capitalista ou socialista? ou socialista, ou ela é a favor da vida ou ela quer sair matando criança na rua. Você vai ser empresário ou todo mundo vai ser funcionário público, sabe? Assim, é tudo Caramba! cartesiano, né? Tudo 880, né? E as pessoas gastam muita energia nessas discussões dos extremos. Enquanto isso, a vida acontece no meio do caminho. Uhum. Acontece em uma diversidade de pensamento que essas caixinhas não dão conta. Então, eu acho que isso também acaba sendo isso que eu quis dizer com a gente não se medir pelo olhar do outro. Uhum. Existem certas visões nas redes que são totalmente idealizadas. Mesmo as que são belicosas, mesmo as brigas que tu vê nas redes, são completamente artificiais. São os tais clickbaits, Sim. né? Ai, fulano jantou fulana na conversa, né? E jantou não tô falando do sentido bíblico, tá? É assim, é Detonou, destruiu. Destruiu, falou, né? Agora sim, deixou quieta, né? Então essas brigas, elas são artificiais e muitas pessoas são chamadas por isso. Em paralelo, o que está acontecendo também é que aqueles entretenimentos que a gente tinha, entreteres, né? As coisas que nos davam um alívio, não estão dando mais. Uhum. Então, mesmo o futebol, que era uma catarse coletiva, tu não tá vendo mais aquele efeito que dava antes. E os jogos de azar, que antes eram, de vez em quando eu vou lá e faço a minha fezinha na Mega Sena ou no bicho, hoje estão destroçando vidas. Eu sempre comento isso aqui, porque o que eu tenho ouvido falar da história do jogo do Tigrinho e de outros jogos de azar que são legalizados, estão podendo ser feitos, né? É absurdo o que vai ter ainda de perdas com isso. Tu sabe, Ali? Tudo isso é sufoco, sim, né, tudo Mar? isso é sufoco, porque tá todo mundo preocupado em ofertar ou vender, né, uma saída mágica, né, para os problemas da coletividade. Isso. Mesmo em cursos, em treinamentos, né, de liderança, você tem que aprender a ter as conversas difíceis, você tem que aprender a ser assertivo, você tem que saber comunicar assertivamente o que você espera das pessoas. Você tem que ser empático, mas Por influenciador. favor, me diga. E o que mais tem por aí são esses influenciadores, todo mundo querendo falar, querendo falar, querendo falar. E com soluções. Tá aqui a solução, tá aqui a Do solução, seu tá aqui a método, da solução. sua ideia. E isso só entope. E aí ontem a gente voltando do litoral, não sei se você lembra que a gente estava ouvindo o Simon Sinek, e aí perguntado, qual que é a competência Eu tava mais para falar importante? nisso. Qual que é? Ouvir. É. Escuta. Né? Não E tem uma ninguém- segunda. E tem uma segunda. Então deixa eu começar a falar da escuta e tu Fala fala dela. da segunda. Aham. Por quê? Então começa Cara, aí. se você Por que tu tá contando aqui? Só para quem deu uma dormida, o Isso. que tu foi recuperar? Se você está buscando uma solução, você não tem que ouvir as pessoas, você tem que ser ouvido. Você precisa de alguém, né, de fato, né, predisposto a te escutar ativamente, para entender, né, quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades. Porque lembra que eu falei aqui, né, dos problemas da estagnação não é estabelecer uma meta, é estabelecer uma meta, um objetivo que esteja em sintonia com a tua alma, com alguma coisa maior dentro de si. Uhum. E essa resposta ninguém tem, você tem. Uhum. E o que você precisa é de alguém com uma escuta empática para realmente te fazer perguntas e não te dar respostas. Por quê? Quando você me faz perguntas, Ali, para eu te responder,
eu tenho que produzir sentido para formular a resposta. Perfeito. E se você de fato tiver interesse em saber, mas por que, Marcelo? Mas por quê? Mas não entendi, mas e tal coisa? Só se preocupando em me ouvir, o esforço que eu vou ter que ter dentro de mim para produzir sentido, para te responder, é o processo para encontrar o caminho. Então, mais gente para te escutar e menos ir atrás de gente para te falar. Nossa, isso é fenomenal. E isso faz ser tão escassa a escuta, né? Uhum. Porque tá todo mundo fazendo curso de influência e tem muito pouca gente querendo realmente ouvir. E isso vale para você quando você é o cliente da escuta, num sentido agora eu tô pensando inclusive numa escuta terapêutica, que tu paga um profissional que é habilitado a essa escuta e que é um profissional da escuta, mas também quando você tá na condição de fazer uma troca com um amigo, com um colega, e você se põe a tua lista de soluções e saberes sem efetivamente ouvir essa pessoa. E mesmo nas organizações, vamos lá, quantas vezes a gente recebeu cotação de treinamento para ensinar o cara a dar feedback? É. Quantas vezes a gente recebeu cotação de treinamento para fazer o cara ter escutativa? É. Exato. Tá todo mundo querendo falar e ninguém querendo ouvir. Exato. E todo mundo quer dar a sua solução e o seu curso e ninguém quer comprar. Né, o curso para fazer um curso. E, bom, mas aí tem uma outra coisa aqui. Tu ia falar da segunda competência, eu falei da escuta. E eu falei do que ninguém quer comprar no sentido de ninguém quer realmente buscar soluções. Porque a gente quer respostas. Mas a verdade é que a gente não vai ser tocado quando alguém te dá o sumo saber. Os 5 passos para não vão mudar a tua vida. É uma informação a mais. Os 5 passos para, o ChatGPT te dá um resumo melhor do que as coisas que tu vê por aí. Mas isso que tu trouxe agora, essa raridade de uma escuta qualificada, é o tal exemplo do diálogo generativo, que a gente sempre fala também. Sim. Que é o que a gente faz aqui, eu faço contigo, Ma. Eu digo assim, já que o RNM é a nossa terapia, porque a gente foi aprendendo a encontrar unidades de sentido dessa troca que aconteceu aqui. E aí que vem o segundo elemento dessa conversa do Simon com o Sinek. Simon Sinek, né? Isso. No CEO Diaries, que nós estávamos ouvindo, que é um podcast que a gente adora ouvir. Ele falou sobre a diferença entre os takers e os givers. E eu achei isso fenomenal. Eu acho que quando me deu a fadiga da compaixão pós-enchentes, o que aconteceu ali foi uma saturação dos takers. Taker é aquela pessoa que numa conversa quer tirar algo de você. Ou a sua admiração, ou o seu dinheiro, ou a sua, entre aspas, amizade eterna, ou essa pessoa quer para si. Então ela vai mostrar o quanto ela é valiosa, o quanto ela tem a supra saber, a supra energia, a super delícia da luz suprema, sei lá. Inclusive ela vai decidir se conversa contigo ou não, se ela vê alguma coisa que ela possa tirar de ti. Que você possa, exatamente, oferecer para ela. Então eu tomei um farão disso, porque nas redes sociais isso tá... Pode ser uma percepção minha, não tomem por mim, tá? Eu não tô dizendo que isso vale para você e para sua vida, mas para mim tava claríssimo que tinha muitas pessoas com esse perfil ao meu redor. E eu fui eliminando grupos de WhatsApp, grupos de grupos e de grupos e de grupos, e hoje eu não tenho mais grupo nenhum. Então eu fui limpando, e pode ser que eu tenha perdido gente boa aí nessa rodada e conteúdos relevantes, mas eu não tinha mais condições de fazer a filtragem. E aí eu saía atorando com um cortador de grama, né? Bom, então isso foi a primeira coisa. Isso já é cliente chamando aí, ó. Tem que botar no silencioso. Já estamos quase acabando aqui a nossa sessão. Mas então isso foi uma percepção, os takers, né? E o que são os givers? O giver é aquela pessoa, e aí eu acredito imensamente nisso também, que quando ela está conversando contigo, a intenção dela é te servir. Contribuir para a tua produção de sentido. Contribuir para o teu bem-estar. E quando ela tem alguma solução, ela só vai dar essa solução se ela perceber que tem algum valor para ti. Ela não tem uma pauta pronta de coisas que ela tem que depositar em você. E, meu Deus, como isso está raro hoje em dia. Como tá raro a gente encontrar pessoas em qualquer setor de serviço. Eu nem tô falando mais de terapia ou mesmo mentoria. Profissionais que estão interessados em
oferecer para você algo que você precisa e não que eles querem te entregar. É um paradigma assim muito simples da gente começar a perceber numa conversa. Eu tô sentindo que eu tenho que dar algo para essa pessoa porque ela quer algo de mim? Ou essa pessoa tá me oferecendo uma coisa que tá me fazendo sentindo e me gerando valor sem que eu tenha a sensação de que eu tô devendo algo para ela na sequência? Sim, sem falar na economia dos favores, né? É. O camarada que acaba até te oferecendo alguma coisa que nem era de tanto valor assim, você nem tinha pedido por aquilo, para te deixar obrigado. Isso. Para te deixar obrigado em uma sensação de estar devendo. Isso, também tá Nossa, acontecendo horrores. A economia dos favores. Tinha uma série que falava muito sobre isso, que era a série Billions. Eu descobri que tá no Prime Video, eu não tô conseguindo achar ela. Se alguém descobrir aí onde é que anda, me manda um WhatsApp, né? Porque eu adorava essa série. E era exatamente sobre o meio das grandes trocas, as pessoas, claro, bilionárias ali, em que já não era mais dinheiro que elas efetivamente, não era assim, diretamente um bem ou serviço que elas vendiam, né? E sim a possibilidade de estar perto de. Então a gente consegue perceber essa diferença de atmosfera quando modifica-se assim o sistema de trocas. Mas que coisa boa quando a gente está no meio de um grupo de pessoas, e a gente tem tido essa sorte também, né, Má? De ter pessoas que a gente tem se cercado ultimamente. Ó, Arthur, tu tá entre eles, tá? Tá ouvindo nós aí, ó, né? Que são pessoas que a gente tem além de uma troca comercial e de serviços. Que tu tem uma troca de valores, que tu tem uma convivência que faz bem. E esse é o divisor de águas. É assim que tu sabe se tu tá entre um taker ou um giver, mesmo no teu espaço de trabalho. Quem é aquele colega? Ele é aquele cara que só vai te dar um peso, uma sensação de estar devendo? Ou, de repente, mesmo que vocês tenham trocado tarefas a compartilhar, ou relatórios, ou informações, tu saiu com a sensação de que teu trabalho é bacana e legal. Tu saiu com a sensação de que bom que é poder trabalhar com essa pessoa. Então, isso é uma coisa que extrapola o que a pessoa efetivamente te deu, mas é muito mais como ela fez isso, né, Má? E aí talvez, Ali, esse seja um bom filtro, né? Quando o Simon falou isso, assim como tu falou, tá, eu saí, deixei, posso ter perdido, né, Posso. contatos, posso ter perdido vendas, posso ter perdido clientes, mas eu sei que, dado que a gente está nessa sensação de todos sobrecarregados ou overwhelmed, você conseguir selecionar, tá, aqui eu vou conseguir ser um giver, Isso. ou aqui eu só vou ser um taker. Não, isso daqui não vai me fazer bem. Isso. Né? Então, até para a gente selecionar, até para a gente priorizar que contatos, que relações, que contratos, que serviços que a gente vai selecionar, canais que a gente vai canais a gente seguir. utilizar. Porque assim, ó, alguma coisa eu vou ter que deixar de lado. A gente não tem como dar atenção a todas as oportunidades, né, que a gente cria, né? Porque além daquelas que aparecem, a gente é muito criativo, né, para colocar novas oportunidades. Tá, então onde é que eu vou poder de fato ser um giver? Onde é que de fato eu vou poder acrescentar alguma coisa genuína, né, para aquele público, para aquela pessoa com a qual eu vou estar interagindo? E acho que essa questão toda de ser aquela pessoa que é um doador ou um receptor, era essa a tradução, né? O taker é o receptor e o giver é o doador. O que o Simon estava dizendo lá é que, para ele, essa é a diferença de sucesso nos negócios e na carreira. Em resumo, né, mas a grosso modo é o que ele disse, né? Então, eu percebo que eu acredito muito nisso e eu percebo que o tal do doador, ele aparece também na forma de se manifestar. E onde é que eu quero chegar aqui? Vou voltar para a questão emocional. Eu tenho visto alguns canais em que eu até prezo pelas opiniões das pessoas. E eu até concordo com alguns posicionamentos, mas não da forma como são feitos. E eu não estou conseguindo mais tolerar isso. Eu não aceito mais pessoas que têm uma retórica que é destrutiva, que é debochada, que é o tempo inteiro apelativa. Isso começa a me coçar nos ouvidos, mesmo que a pessoa esteja falando uma coisa que eu concorde. Mesmo que ela aponte um assunto que me parece relevante. O tom tem ficado cada vez mais alto.
Talvez seja por a gente trabalhar há muitos anos com isso, com essa abordagem respeitosa, independente de você concordar ou não concordar com outra pessoa. Mas eu, mais do que não conseguir ouvir, eu estou procurando pessoas que o tom de voz, que a maneira de falar, que a maneira de se posicionar seja algo a acrescentar e não a te dar a sensação de, meu Deus, o mundo não tem jeito mesmo. Talvez tu esteja chegando numa dos pontos chaves aqui desse nosso episódio, Ali. Que se a gente começou lá falando que um dos problemas dessa estagnação é a gente estar se afogando nesse mar de informações, o que tu está falando agora é que a gente precisa ter um critério Isso. para filtrar. E qual que é o critério, então? E não adianta a gente falar aqui e falar, o critério é esse. Tu vai ter que descobrir qual é, claro. Né? O Sinek falou lá o critério dele. Onde é que eu consigo, de fato, ser uma pessoa que vai estar doando, entregando algo de valor e onde eu vou estar sendo só oportunista? Ele não usou esse nome, mas é isso. Né? Então, não. Aqui eu vejo oportunismo. Tô fora. Não. Aqui eu vejo um tom que tô fora. Só que a gente desliga esse botão seletor, principalmente quando a gente está fisicamente cansado, e o scrolling faz isso nas redes sociais, né? A gente consome qualquer coisa. Mais do que Não isso. podemos consumir qualquer coisa. Mais do que isso, que legal tu falar isso. Eu acho que a gente se atrai por muitos influenciadores pelo efeito do que eles chamam de halo effect, ou efeito halo, efeito aura. Então, uma pessoa, quando ela parece muito confiante, ela é atraente pra gente. É simplesmente isso. Porque a confiança passa um nível de energia, de motivação, que a gente diz, eu quero isso pra mim. Só que, cara, vai na página 2. Além de você querer isso que essa pessoa tá oferecendo ali, que é todo esse nível de autoconfiança, tem algo mais que te faz bem de ouvir isso? Ou você se sente depois, como diz o Cortella, o vice-treco da subcoisa? Sim. Essa pessoa te faz se sentir bem em relação a quem você é? Isso. Ou te faz ter a sensação de que tu nunca vai ser bom o suficiente? E o desafio é você fazer isso sem olhar nos comentários. E... Porque as pessoas, Essa né, é ótima. elas desligam o senso crítico e ligam o senso crítico do comentário. Eu conheço um monte de gente assim, né? Fala, olha só Vamos ver esse se post tem mais aqui. gente a favor ou Vamos ver contra. o que estão comentando. Aí, conforme o que estiverem comentando, eu decido se eu... Não. É fazer esse filtro, ter esse senso crítico sem olhar para os comentários. Legal. E não fazer, e não ter pressa. Né? Bom, uma coisa que eu acho que está acontecendo, e talvez seja uma boa conclusão do episódio do sufoco, é que a gente, de tanto ter a sensação de não conseguir avançar, a gente vai ser obrigado a saber o que é prioritário na nossa vida. Eu acho que é que nem a tal da indigestão. Não sei se tu já foi, mas nesses café da manhã da Serra, tu já foi desses colonial da Serra? Nossa. Só de pensar já não dá uma canseira? Eu lembro uma vez que a gente foi num almoço desses na Serra e veio uma salada de legumes, os legumes iam inteiros, e um chuchu inteiro na mesa, vinha uma beterraba inteira na mesa, uma batata doce. Nossa Senhora. Bom, eu queria comer legumes, mas não Vou levar assim. pra viagem, então, olha, embrulha, né? Então, assim, eu tenho a impressão que o que as redes estão oferecendo, e eu tô falando em todas as redes agora, inclusive as possibilidades que a internet nos traz, é aquele cafezão da Serra. É aquele cafezão que tem muito mais calorias do que tu é capaz de suportar digerir. Não tente digerir tudo. Quem sabe esse sufoco todo é um excesso de consumo e você está viciado em consumir níveis de informação e de troca que são muito além do que você consegue. É o FOMO que tu estava falando no episódio, né, com a Sônia. O Fear of Missing Out, né? Calma. Não vai dar, vai ter que ter seletividade. E a seletividade você não vai ganhar de presente de alguém. Siga aqui esses sites, faça esses cursos. Siga essas condições que eu tô te dizendo porque eu sou o supra-sumo. Não! A gente vai precisar ter a tal da escuta que tu estava falando, ou ir atrás de pessoas que te favoreçam isso, para que você possa se conhecer e se investigar e saber para você, para tua história, para tua condição de vida, pro teu momento, para que lado tu vai. Isso aí.
Aquela necessidade de mentoria que a gente tinha antes e que a gente ia atrás de um padre, de um pastor, de um professor, de alguém para te ensinar e te dar o caminho, a gente vai ter que ir atrás disso. Uhum. Na dimensão da onde você está, onde você estiver. Sempre vai ter pessoas que vão ter passado já por algumas coisas e que, quem sabe, podem te dar uma orientação. Mas não é a orientação de siga meu caminho. É a orientação de a escuta qualificada para o que tu tem para me dizer, né, mano? Uhum. Nossa, isso começa ali, eu vou abrir um parênteses aqui e fechar bem rapidinho, com aquilo que a gente estava vendo do livro do Saad, lá da felicidade. Qual que é o fundamento por trás desse teu filtro, né? Já devo ter falado aqui algumas vezes, né? Não, que eu estou acho que pesquisando não. felicidade. Sim, tá. Não, é sobre o Saad, não. E aí o Saad, ele tem lá um livro sobre a felicidade na visão dele, né? Que é um grande pesquisador e professor da área. E ele falou, tá, qual que é a premissa, né, por trás dessa busca da felicidade? Então ele começa. Os primeiros gregos eram fatalistas, né? Fate. Né? Então, olha, o que o destino é o destino. Aceita, né, que é assim. Né? Não a tem vida é essa. essa aí. Aí os próximos gregos falavam, não, você é agente, você pode mudar a sua vida. Então eu tenho autonomia para mudar a minha vida, então eu tenho que acreditar no meu potencial. Tá. Os próximos gregos falavam, não é bem assim, né? Coisas vão acontecer. Você pode escolher como você vai reagir. Aquilo Né? que aconteceu. Então, eu não tenho como controlar tudo, né? Mas eu tenho como controlar minha resposta, né? Às E é coisas que nessa acontecem na minha terceira vida. linha que cabe muito da inteligência emocional, tá, gente? Mas tá falando do estoicismo nessa terceira. Aí veio os romanos, né? Que não, você tem que fazer o que Deus, né, fala que tem que ser feito. E felicidade nessa vida esquece. Né? Você vai ter que amargar algum sofrimento, porque a felicidade de fato é na próxima vida. Fala, não, mas não é desse jeito, é fazer pelo outro, né? Que ao fazer pelo outro que de fato você vai ser feliz. Então ele foi colocando assim todas as premissas básicas até o iluminismo, né? Então olha só, qual que é a tua premissa básica? A partir da tua premissa básica, quais são as suas perspectivas e visão de futuro para você encarar essa realidade? Olha o quão profundo pode ser, né, qual essa que é a escuta. tua premissa básica? A minha premissa básica, atualmente, eu acho que é estoica. Eu também. Né? A gente combina Não dá para a nessa. gente controlar tudo, né? Não é que eu sou agente de tudo, né? Porque o ser agente do tudo é o pensamento mágico, que a gente já... A gente várias vezes já criticou aqui várias vezes, né? Só querer que vai acontecer. Não é bem assim, meu amigo. Você pode, né, influenciar alguns resultados, mas a gente está à mercê de vários desses resultados. Pandemia, enchente, bolha imobiliária, etc, etc. Mas, né, embora você não consiga controlar todos os fatos, você pode tentar controlar a forma com que você reage às adversidades. E aí você precisa ter competências emocionais para melhorar a tua capacidade de resposta, adaptação, resiliência, etc, etc, etc. Acho que a gente combina mais ou menos nessa premissa. Mas olha o quão fundo a coisa pode ser, Anne. Qual que é o teu modelo de interpretar o mundo, e em cima desse modelo, o que você acha que você pode fazer? E essa resposta é tua. Né? Então, em vez de ir atrás de mais regras ou discursos ou dicas receitas mágicas prontas, né? 7, 8, 9 dicas, etc., busque, né, conhecer a você mesmo. Termina lá com a frase do oráculo de Delfos, olha. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Eu adoro essa frase. E sobre essa frase do conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, vai ser o próximo, Arenê. Esse aqui tá terminando com a carinha do próximo. Então a gente vai começar a trazer algumas visões diferentes, possibilidades, como a gente já vinha prometendo nessa temporada, né? E no próximo Arena a gente vai falar com uma astróloga. É uma professora de direito que eu quero muito bem, mas não vou dar spoiler, né? Que ela ainda não já fez. Deu spoiler demais. Já dei spoiler demais, mas a gente vai seguir aqui abordando essas coisas todas que mexem com o nosso mundo emocional, com nossa capacidade de enfrentamento das emoções aflitivas, porque esse aqui é o Arena IE. Até o próximo, então. Até lá.